Durante a Idade Média, as armas eram decisivas tanto nas batalhas quanto na luta pelo poder entre os monarcas. Desde humildes camponeses até nobres cavaleiros, cada combatente precisava de armamentos confiáveis, como espadas, lanças, arcos ou máquinas de cerco. A fabricação dessas ferramentas mortais era uma arte complexa, aprimorada ao longo dos séculos e frequentemente cercada de mistério. Neste filme, você irá conhecer como os mestres ferreiros e outros artesãos da época criavam espadas e machados lendários, além de entender a elaboração de arcos robustos e bestas temíveis. Também vamos desvendar os segredos por trás da construção de máquinas de cerco e, ao final, revelaremos como a pólvora transformou para sempre o cenário das armas de guerra. Surpreenda-se com lendas fascinantes e curiosidades sobre a produção de armamentos. Em breve, você descobrirá, por exemplo, o que se usava para temperar as lâminas das espadas. O metal, especialmente ferro e aço, era a base da maioria das armas medievais. Contudo, conseguir ferro de qualidade elevada não era uma tarefa simples. Naquela época, não existiam fornos metalúrgicos avançados. O ferro era produzido pelo método direto, em pequenos fornos de alto forno, utilizando carvão vegetal e uma ventilação intensa. O minério de ferro era fundido. Os ferreiros se esforçavam arduamente, pisoteando ou operando grandes foles manualmente, para que o fogo atingisse a temperatura ideal. O resultado desse processo era o que se chamava de bolo de ferro ou lupa, um pedaço de ferro bruto, repleto de impurezas e com uma quantidade desigual de carbono. Esse semi-acabado precisava ser forjado repetidamente, aquecido, dividido em partes menores e reunido novamente. Assim, o material era purificado da escória e as camadas se uniam, formando uma estrutura durável. Repetir esse processo resultava na criação do ferro soldado, um material forte, ideal para a confecção de armas e ferramentas robustas. Além do ferro, os armeiros também precisavam de aço, que é o ferro com um maior teor de carbono, podendo ser temperado e tratado termicamente para aumentar sua dureza. O aço era mais raro na Idade Média do que o ferro macio, sendo obtido através do aquecimento repetido de varas de ferro em carvão, ou por meio de um processo especial que incorporava carbono ao ferro. Mesmo na Idade Média avançada, o aço puro de alta qualidade era considerado um material de luxo. Portanto, a maioria das armas metálicas era feita da combinação de ferro e aço. Os ferreiros habilidosos mesclavam partes de diferentes materiais para aproveitar as qualidades de cada um. O ferro mais macio conferia flexibilidade à arma, enquanto o aço mais duro proporcionava bordas e pontas afiadas. Essa combinação resultava em lâminas duráveis e elásticas, a fórmula perfeita para armas cortantes. Oficinas de ferreiros estavam presentes nas principais cidades, e nas vilas havia ferreiros talentosos, capazes de moldar o ferro em diversas formas. O fogo ardente, a bigorna e o martelo eram suas ferramentas essenciais. No calor do fogo, o metal era aquecido, e o ferreiro batia repetidamente, moldando-o. Na fabricação de armas, era comum aquecer e forjar o metal várias vezes, garantindo que ele adquirisse a forma correta e a estrutura interna adequada. Era fundamental que o mestre ferreiro soubesse avaliar a temperatura ideal apenas observando a cor do ferro aquecido. Esse ofício, normalmente, era transmitido de pai para filho, com muitos segredos guardados a 7 chaves por ferreiros e artesãos de armas. No início da Idade Média, por exemplo, no Império Franco, havia ferreiros famosos por criarem as lâminas de espada mais excepcionais de sua era. Com o nome Ulfberht estampado em seus produtos, essas espadas eram tão renomadas que foram descobertas em sepulturas de guerreiros por toda a Europa, do Reno a Kiev. Os reis chegaram a proibir a exportação dessas armas para que a tecnologia secreta não fosse usada pelos inimigos. Mesmo assim,
as cobiçadas lâminas francas eram frequentemente contrabandeadas, inspirando ferreiros em locais distantes, como a região do Grande Mar do Norte. Em breve, vamos nos aprofundar nas armas específicas criadas nas oficinas desses ferreiros e detalhar, passo a passo, o processo de fabricação de uma espada digna de heróis. A espada, sem dúvida, é a arma mais emblemática da Idade Média. No entanto, produzir uma espada de alta qualidade era uma das tarefas mais desafiadoras para um armeiro. A lâmina precisava ser afiada o suficiente para atravessar a armadura do adversário, ao mesmo tempo em que suportasse impactos severos sem se quebrar ou deformar. Para isso, os espadeiros misturavam diferentes tipos de metal. Por exemplo, as espadas da Alta Idade Média eram feitas com um núcleo de barras de ferro entrelaçadas com aço, conhecido como aço damasquino, enquanto as bordas eram compostas por um aço mais duro, aplicado e soldado. Na superfície dessas lâminas, um padrão ondulado era desenhado, exaltado nas sagas da época como serpentes. Essa técnica era complexa e cara, mas conferia à lâmina características excepcionais em uma época em que o aço puro era escasso. Durante a Idade Média madura, com os avanços na metalurgia, as espadas dos séculos IX e X passaram a ter uma construção mais simples, como um núcleo de ferro com bordas de aço temperado ou lâminas compostas por várias camadas de aço soldado. No mais tardar, no século X, surgiram espadas quase totalmente forjadas em aço de alta qualidade, tornando esse material mais acessível graças a novas forjas. Mas como era o processo de produção de uma espada de cavaleiro? Tudo começava com a seleção dos materiais. O mestre espadeiro preparava barras de ferro e aço, unindo-as na forja para criar um bloco inicial. Esse bloco era aquecido e moldado em uma longa tira, dando forma à lâmina. À medida que se aproximava da ponta, a lâmina afunilava e afinava, com bordas afiadas se formando nas laterais. Muitas vezes, o ferreiro também criava um sulco longitudinal ao longo da lâmina, reduzindo o peso da arma e aumentando ligeiramente a flexibilidade. Após a forja da forma bruta, iniciava-se um meticuloso processo de polimento e acabamento. A lâmina precisava ser suavizada e polida para garantir um corte eficaz. Um momento crucial era a têmpera. O ferreiro aquecia a lâmina até atingir uma coloração amarelo-branca e, em seguida, realizava um resfriamento rápido, geralmente em um banho de água ou óleo. Esse processo endurecia o aço, mas também o tornava quebradiço. Para resolver isso, realizava-se o alívio de tensões, um cuidadoso reaquecimento da lâmina resfriada, liberando as tensões internas e conferindo a elasticidade necessária ao aço. Uma lâmina bem tratada e aliviada resiste a impactos sem quebrar ou se dobrar. Os ferreiros da Idade Média desenvolveram uma verdadeira arte em torno do processo de têmpera. Eles experimentavam diferentes banhos e, em algumas ocasiões, até métodos inusitados. Segundo as lendas, as espadas eram temperadas em sangue de dragão ou no sangue de um guerreiro robusto. Essas narrativas intrigantes refletem a mística envolta na fabricação de espadas. Quando a lâmina estava finalizada, era equipada com um punho. O ferreiro acrescentava as guardas, uma barra de metal, o punho de madeira e, finalmente, a cabeça na parte superior. Tudo era fixado com rebites em um pino que atravessava o punho. E assim, a espada estava pronta. Uma arma equilibrada e eficaz, além de um símbolo de prestígio. Não é surpresa que as melhores espadas fossem extremamente caras. No século X, possuir uma espada era um privilégio reservado a cavaleiros e nobres, enquanto os soldados comuns tinham que se contentar com armas mais acessíveis. Mas baratas não significavam ineficazes. Machados e lanças acompanhavam as batalhas medievais desde o princípio. A fabricação do machado era mais direta. A cabeça era forjada de um único bloco de ferro,
moldada como um olho para encaixar no cabo. Frequentemente, o ferreiro adicionava uma tira de aço à lâmina, garantindo que ela permanecesse afiada por mais tempo. Após a têmpera, as cabeças eram montadas em cabos de madeira dura, geralmente de freixo. Os machados variavam em tamanho, desde os menores, que podiam ser manuseados com uma mão, até os temíveis machados de batalha que exigiam duas. As lanças eram criadas com uma ponta longa e afiada de ferro que se encaixava em um cabo de madeira. A ponta era fixada em um bastão reto, geralmente de freixo, e assegurada com um pino de metal que passava por um buraco na bainha. As lanças serviam tanto para ataques em combates próximos quanto para lançamentos à distância. No final da Idade Média, as lanças evoluíram para piques e alabardas, longos bastões que combinavam diversas pontas, lâminas e ganchos, exigindo uma forja mais complexa. Muitas vezes, lâminas menores eram anexadas à ponta principal, mas o conceito permanecia o mesmo. Além das armas cortantes e perfurantes, as armas de impacto também eram comuns. Um simples bastão ou uma massa, uma clava metálica com espinhos, podia esmagar elmos e ossos. Essas armas eram criadas forjando o ferro até dar forma a uma cabeça, que o ferreiro temperava para aumentar sua dureza. A massa, um punho de madeira conectado por uma corrente a uma bola de metal com espinhos, era particularmente letal. Ao atingir um alvo, a massa conseguia penetrar armaduras e causar danos severos. Produzir essas armas era relativamente simples. Um ferreiro rural conseguia forjar uma clava e criar uma massa, permitindo que até os guerreiros mais humildes estivessem bem armados. Agora que exploramos a confecção das armas frias, em breve voltaremos nossa atenção para aquelas que matam à distância. Arcos e bestas. Vamos descobrir como os artesãos medievais conseguiam criar arcos que atravessavam armaduras a 100 metros e como surgiu a temida besta, uma arma que a Igreja tentava proibir. Tudo isso será revelado nos próximos capítulos. As armas de fogo mais antigas da Idade Média não utilizavam pólvora, mas sim a força dos músculos humanos e a elasticidade da madeira. O arco, um dos inventos mais simples e eficazes da história militar, permite disparar flechas a dezenas, até centenas de metros. Na Europa medieval, os arcos desempenharam um papel crucial desde os primórdios do período, especialmente com a ascensão dos renomados arqueiros ingleses. Mas como se fabricava um arco? O primeiro passo era selecionar a madeira adequada. Para os arcos longos, como o famoso arco longo inglês, o teixo era a escolha perfeita devido às suas características excepcionais. Sua parte externa é elástica, enquanto o núcleo é robusto, permitindo que um arco de teixo ofereça uma combinação ideal de resistência à tração e à compressão. Contudo, o teixo não estava sempre disponível, levando ao uso de madeiras como freixo, olmo e outras opções flexíveis. O arqueiro começava cortando um pedaço apropriado de tronco ou galho, frequentemente deixando-o secar por vários anos. Depois, removia o excesso de madeira, moldando a forma básica do arco. O próximo passo envolvia a flexão, com um aquecimento cuidadoso e um dispositivo conhecido como tillering. O artesão analisava como o arco se curvava, aparando gradualmente as áreas que apresentavam resistência excessiva. O objetivo era garantir que ambas as extremidades do arco se curvassem de maneira equilibrada, evitando pontos fracos. Afinal, a superfície do arco era polida com lixa de couro e tratada com óleo ou cera para proteção contra a umidade. Nas extremidades, eram feitos entalhes ou fixados pequenos reforços de chifre, além dos suportes para a corda. Essa corda precisava ser extremamente resistente e flexível ao mesmo tempo. Na Europa, era trançada a partir de fibras naturais, como linho ou cânhamo, ou até mesmo de tendões de animais. Essa tarefa ficava a cargo de cordoeiros e stringers especializados,
que torciam as fibras em cordões fortes e reforçavam as extremidades para facilitar a fixação no arco. A corda finalizada era encerada para garantir resistência à umidade e um deslizamento suave. Um componente essencial do equipamento do arqueiro eram as flechas. Cada flecha consistia em um eixo de madeira, uma ponta e penas. Os eixos eram feitos de madeiras leves e retas, como zimbro, freixo ou pinho. O flecheiro cortava varas finas e retas, alisando-as com uma faca até que se tornassem cilindros lisos e polidos. Na extremidade mais fina, um entalhe, conhecido como nock, era feito e frequentemente reforçado com chifre para evitar que a madeira se quebrasse. Na extremidade mais grossa, a ponta da flecha era fixada. Essas pontas eram produzidas em larga escala, variando entre as estreitas, chamadas bodkin, que perfuravam armaduras, e as largas, ideais para a caça, causando danos significativos. O flecheiro fixava a ponta na flecha com cola e um pequeno pino, e em seguida colocava as penas, geralmente de ganso, uniformemente na parte traseira da flecha. As penas eram coladas com cola animal e depois envoltas firmemente com um fio fino, garantindo que permanecessem no lugar durante o voo. Assim, nascia uma flecha capaz de proporcionar um voo estável. As flechas eram armazenadas em aljavas, que continham entre 20 e 25 unidades cada. A qualidade e a quantidade de flechas muitas vezes decidiam o desfecho das batalhas. Durante a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, os arqueiros ingleses precisavam de centenas de milhares de flechas anualmente. O rei Eduardo II, no século XIV, organizou a produção centralizada e o acúmulo de estoques imensos. Registros históricos indicam que até 1 milhão de flechas foram entregues ao arsenal real na torre, o que exigia uma produção meticulosa e um rigoroso controle de qualidade. Na Inglaterra, surgiram guildas dedicadas a arqueiros e fabricantes de flechas, responsáveis por garantir a qualidade artesanal na confecção de arcos e flechas. Uma flecha de qualidade precisava ser perfeitamente reta e robusta, pois até mesmo um pequeno imperfeito poderia comprometer sua trajetória. Assim, os artesãos medievais já praticavam uma forma primitiva de produção em massa de armas, sempre focando na qualidade, um feito que ainda valorizamos hoje. Em breve, vamos explorar como, nas mãos dos mestres medievais, surgiu a besta. Essa arma mecânica era capaz de perfurar armaduras de placas e gerava tanto temor que a Igreja tentou proibir seu uso. Conhecida antigamente como arco automático, a besta é essencialmente um arco montado em um cabo de madeira, dotado de um mecanismo de disparo. Ela apareceu na Europa por volta do século X e rapidamente se espalhou, tornando-se mortal mesmo para atiradores menos experientes. Uma besta poderosa podia atravessar a armadura de um cavaleiro a dezenas de metros de distância. Contudo, sua fabricação era complexa e exigia diversas especializações. A besta consistia em várias partes: um arco, um corpo de madeira, a corda, o mecanismo de disparo e, em alguns casos, um tensionador mecânico. A produção começava pelo arco. Inicialmente, as bestas usavam arcos inteiros, mas a resistência do material muitas vezes resultava em quebras ou deformações. Por isso, os artesãos logo começaram a empregar arcos compostos, feitos de um núcleo de madeira. Na parte externa, colavam tendões de animais resistentes à tração, e na interna, placas de chifre ou osso que suportavam a compressão. As camadas eram unidas com cola e deixadas secar por um longo tempo. Todo o arco recebia uma camada protetora de pele ou casca de bétula, que o defendia das intempéries e minimizava danos em caso de quebra. Esse arco composto possuía uma força de tensão impressionante. No final da Idade Média, apareceram também arcos de aço, com braços metálicos elásticos forjados e temperados, semelhantes a lâminas de espada.
O arco de aço, embora menor e extremamente forte, era também mais pesado e necessitava de manivelas para ser tensionado. Geralmente, o arco era fixado ao corpo da besta por cordas resistentes, tiras de couro ou braçadeiras metálicas. O corpo da besta, esculpido em madeiras duras como carvalho ou freixo, tinha um formato de cabo. Na parte frontal, era mais largo para acomodar o arco, enquanto a traseira afinava, proporcionando suporte ao braço ou ao rosto do atirador. Na superfície superior, havia um canal fresado para guiar a flecha, chamada de bolta. Dentro do corpo, era instalado o mecanismo de disparo. Nas versões mais antigas, era um simples pino giratório. Ao tensionar a corda, ela se prendia a ele e, ao acionar a alavanca, o pino liberava a corda, disparando a flecha. Com o tempo, os artesãos introduziram um mecanismo mais sofisticado chamado nós. Esse pequeno cilindro, feito de osso ou metal e montado em um eixo rotativo, possuía um corte para segurar a corda tensionada e um gancho sustentado pela alavanca de disparo. Ao pressionar o gatilho, a noz se movia e liberava a corda, suportando melhor as forças das bestas mais potentes e tornando-se o padrão na fabricação. Inicialmente, as bestas eram tensionadas apenas pela força dos braços, com o pé apoiado no estribo, mas essa técnica logo se mostrou insuficiente. Os artesãos criaram mecanismos de tensão mecânica, conhecidos como koziou, que utilizavam alavancas, e também dispositivos de enrolamento com engrenagens, chamados de cablique. Essas inovações possibilitaram que até as bestas mais potentes fossem tensionadas adequadamente. O arqueiro conectava os ganchos do enrolador à corda e a enrolava até atingir a tensão ideal. Assim, a força de uma besta se mantinha por um longo período. Um arqueiro habilidoso conseguia disparar várias flechas a cada minuto, enquanto um atirador de besta, utilizando um enrolador, efetivava apenas um disparo de cada vez. Entretanto, essa menor frequência de tiro era compensada pela impressionante força de impacto. As bestas lançavam flechas curtas e poderosas, que em fontes medievais eram até referidas como lanças. Quando o atirador posicionava a flecha na ranhura e acionava o gatilho, a flecha disparava em uma velocidade notável. Registros históricos revelam casos em que uma besta conseguiu atravessar a armadura de um cavaleiro. Não é surpreendente que a Igreja tenha chegado a proibir o uso de bestas contra os cristãos. Porém, em combate contra os infiéis, os cruzados continuaram a utilizá-las. Embora essa proibição não fosse sempre respeitada, ela ilustra o quão temida era a besta como arma, equilibrando as forças da infantaria em relação aos nobres armados. A fabricação de uma besta demandava um ateliê completo, envolvendo ferreiros, carpinteiros, cordoeiros e até curtidores. Além disso, as bestas tinham um alto custo. Uma besta de aço resistente podia custar uma fortuna. Por isso, eram frequentemente adquiridas por mercenários ou atiradores urbanos, que podiam arcar com seu preço, ou fornecidas por nobres ricos. Mesmo assim, o uso das bestas se espalhou tanto que, ao final da Idade Média, quase substituíram os arcos nos campos de batalha europeus, antes de serem superadas pelas armas de fogo. Em breve, nos deslocaremos do armamento pessoal para as grandes máquinas de cerco, capazes de derrubar muros. A guerra medieval era, predominantemente, uma luta por castelos e cidades fortificadas. Para conquistar essas fortalezas, eram empregadas máquinas de cerco especiais, frequentemente construídas no próprio local do cerco. As tropas eram acompanhadas por equipes de carpinteiros e ferreiros, que montavam as máquinas com materiais previamente preparados. Transportá-las inteiras era inviável, devido ao seu tamanho e peso. O dispositivo de cerco mais famoso da Idade Média era o trebuchet, uma colossal máquina de lançamento com contrapeso. Inventado no final do século X, tornou-se essencial nos cercos dos séculos X ao XIV.
O funcionamento do trebuchet baseava-se na alavanca de braços desiguais. Na extremidade mais curta de um longo braço de madeira, havia um pesado contrapeso suspenso, que podia atingir várias toneladas, enquanto na extremidade mais longa encontrava-se uma cesta ou laço para a munição. Quando o braço, com a corda tensionada, ficava na horizontal e o tensionador era liberado, o contrapeso descia rapidamente, fazendo com que a extremidade longa do braço lançasse a pedra em uma trajetória balística a grandes distâncias. Essa máquina era capaz de projetar pedras de até 100 toneladas a centenas de metros, destruindo muros. A construção do trebuchet representava um verdadeiro desafio de carpintaria, com os carpinteiros utilizando troncos robustos, geralmente de carvalho, que eram montados em uma estrutura semelhante a um andaime ou uma grande trindade, unindo tudo com pinos de madeira, braçadeiras metálicas e uma infinidade de cordas. Os ferreiros eram responsáveis por fornecer peças fundamentais, como eixos de ferro e pinos para os braços rotativos, correntes e ganchos para suspender contrapesos, além dos mecanismos de disparo. Um exemplo marcante é o colossal trebuchet, conhecido como Warwolf, que o rei inglês Eduardo utilizou e que, segundo relatos, demandou dezenas de carros de materiais e várias semanas de trabalho para ser construído em 1304. O resultado foi impressionante. Com um único lançamento, conseguia danificar as torres das muralhas defensivas. Além dos grandes trebuchets, havia também máquinas de arremesso menores, heranças da antiguidade, como as catapultas de corda torcida, torres de cerco e balistas. Estas últimas, grandes máquinas que lançavam projéteis. Embora menores e mais simples de construir, sua eficácia era reduzida. Os sitiadores também contavam com pesados arietes, longas vigas reforçadas, que eram usadas para arrombar portas. A maioria dessas máquinas era feita de madeira, reforçada com metal. Os carpinteiros frequentemente as montavam bem próximas às muralhas inimigas, enquanto arqueiros as protegiam com suas flechas. A guerra de cerco também trouxe à tona o uso de armas químicas da época. O temido fogo grego, uma mistura incendiária secreta dos bizantinos, era uma arma aterrorizante na defesa das cidades desde o século VI. Este líquido inflamável, que provavelmente era uma combinação de petróleo, resina, enxofre e salitre, podia ser pulverizado sobre os inimigos com bombas e inflamado ou lançado em recipientes cerâmicos por catapultas. O fogo grego queimava até mesmo sobre a água e era quase impossível de apagar. Os bizantinos mantinham a receita em segredo, enquanto os adversários descreviam, horrorizados, como o fogo líquido consumia navios e soldados. Pode-se dizer que era o equivalente medieval do napalm ou das granadas. Para garantir que os sitiadores tivessem munição suficiente, muitas vezes estabeleciam pedreiras nas proximidades do castelo. Bolas de pedra bem moldadas se quebravam ao serem disparadas, causando danos significativos. Também há relatos de táticas de guerra psicológica. Em cidades, catapultas lançavam cadáveres de animais ou materiais infecciosos para espalhar pânico e doenças. Contudo, no final da Idade Média, as máquinas de cerco foram ofuscadas por uma nova invenção, as armas de pólvora. Logo, vamos explorar a chegada das armas de fogo, que transformavam fortalezas em ruínas. No final da Idade Média, a pólvora emergiu na Europa como um fator revolucionário. Essa mistura negra de salitre, enxofre e carvão foi utilizada para impulsionar armas que funcionavam por explosão. As primeiras referências a armas de fogo na Europa datam do século XIV. Com o aperfeiçoamento contínuo da pólvora, começaram a surgir armas de fogo manuais primitivas, como arcabuzes e pistolas, além dos canhões. Os ferreiros precisavam primeiro dominar a fabricação de canos metálicos que suportassem a explosão da pólvora. Inicialmente,
Isso era feito de forma artesanal, onde o ferreiro moldava um tubo de ferro e o reforçava com anéis de ferro. Assim, surgiram os primeiros canhões, conhecidos como bombards, canos curtos e largos que disparavam bolas de pedra para demolir muros. Eram grandes e pesados, portanto, muitas vezes eram fundidos diretamente no campo de batalha ou em forjas improvisadas. Canos menores de armas de fogo eram feitos a partir de chapas de ferro enroladas em forma de tubo. Mas essa construção tinha suas limitações e logo foi substituída pela fundição de armas de bronze. No final do século XIV, a Europa começou a ver a fusão de canhões de bronze, uma técnica que lembrava a fabricação de sinos. O bronze derretido era derramado em moldes de argila, criando canos uniformes. Esses canhões, mais resistentes, podiam ter um formato esguio e longo, o que melhorava a precisão. No século X, também se aperfeiçoou a fusão de ferro, possibilitando aos ferreiros se concentrarem na produção de peças menores, enquanto os canhões maiores eram feitos por fundição. Essa nova era de armas de fogo se tornou um domínio de artesãos especializados, conhecidos como armeiros, que frequentemente trabalhavam diretamente para príncipes ou cidades, já que a compra de canhões era extremamente cara. Um exemplo disso é um registro de 1394, que relata que a cidade de Frankfurt desembolsou mais de 1000 marcos por um canhão colossal, um valor equivalente ao de uma pequena propriedade ou a várias centenas de gado. Apenas os tesouros reais ou cidades abastadas podiam arcar com tais despesas. Assim, os armeiros se tornaram mestres bem pagos, com um status distinto dos ferreiros comuns. As primeiras armas de fogo manuais, como pífanas e armas de gancho, eram basicamente tubos de metal curtos montados em suportes de madeira. O atirador as segurava sob o braço ou encostava em um muro. Para disparar, usava um fio aquecido ou uma tocha flamejante para acender a pólvora. Embora tivessem um alcance limitado e um tempo de recarga longo, seu impacto psicológico e capacidade de penetração eram inovadores. Com o passar do tempo, surgiram as primeiras fechaduras de corda e, posteriormente, as de roda, que tornaram o disparo mais prático, semelhante ao funcionamento de uma besta. No final da Idade Média, o exército hussita e os arqueiros de Borgonha contavam com uma variedade de mosquetes manuais e pequenos canhões de campo, obuses montados em chassis. A pólvora e as armas de fogo transformaram drasticamente a arte da guerra. Castelos de pedra, antes impenetráveis, tornaram-se vulneráveis às balas de ferro disparadas pelos bombardes, e as armaduras dos cavaleiros perderam sua eficácia contra esses novos projéteis. As técnicas medievais de fabricação de armas entraram em uma nova fase, marcando o início da era da militarização moderna. Trilhamos um percurso que vai da forja cheia de fumaça do ferreiro rural até os estrondos dos canhões nas muralhas. A criatividade e as habilidades dos antigos mestres de armas deixaram um legado duradouro na história da tecnologia. Muitos princípios de produção de armamentos perduraram por séculos. Por exemplo, as técnicas de temperagem e soldagem de aço dos ferreiros ainda são aplicadas na fabricação de facas e espadas de alta qualidade. A metalurgia moderna e a engenharia se baseiam em fundamentos descobertos pelos mestres medievais, através de tentativas e erros. Embora hoje em dia a produção de armas seja industrial e utilize materiais contemporâneos, as raízes desse ofício remontam à Idade Média, quando o trabalho começou a ser dividido entre espadeiros, mestres de armas, arqueiros e armeiros, que são os dos antecessores dos engenheiros especializados de nossa era. Os mestres de armas medievais eram, portanto, não apenas artesãos, mas também tecnólogos de seu tempo, em constante busca por melhores materiais e processos. Esse legado é evidente até hoje, especialmente na comunidade de esgrima histórica e renascentista, onde entusiastas se dedicam a produzir
e usar armas seguindo fielmente os métodos medievais. Em Hradec nad Moravici, atualmente, existem ferreiros que, com técnicas tradicionais, criam manualmente réplicas de espadas medievais. A qualidade dessas peças certamente deixaria os cavaleiros da época admirados. O ofício da Idade Média não era de forma alguma rudimentar. Nossos antepassados conseguiram realizar verdadeiros feitos com recursos limitados. Devemos olhar para os mestres de armas medievais com grande reverência. Graças a eles, uma modesta forja, equipada com uma bigorna, transformou-se em um espaço onde foram forjadas ferramentas que impactaram a história. Ao contemplar uma espada decorativa ou uma peça de artilharia oxidada em um museu, fica evidente a habilidade e o esforço investidos em sua criação. Espero que essa pequena viagem pelos bastidores das oficinas medievais tenha sido cativante para você. Agradeço por sua atenção. Se você curtiu o vídeo e adquiriu novos conhecimentos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima em mais uma jornada pela história.